paz, amados, da parte de Jesus. Bom estar aqui com vocês e desfrutar de mais esse tempo no God Talks, compartilhando a palavra de Deus. O tema da aula de hoje vocês já sabem. Tô brincando. Não é sobre isso. Lá no filme, a velocidade máxima é de 60 km. E eu não fico nem constrangido de dar spoiler, porque o filme é de 1994, né? Mas aqui na nossa aula a velocidade máxima é 110 km por hora. Vamos trabalhar com base no texto escrito por Lucas, capítulo 15, do versículo 25 ao 32. E tentar entender, através do filho mais velho, da parábola do filho pródigo, o porquê algumas pessoas, mesmo com as coisas favoráveis, com as melhores oportunidades, boas condições de vida, e ainda assim elas podem ter inveja, ciúme e não demonstrar contentamento com nada. A velocidade máxima consiste em entender qual o limite em que se deve andar. Vamos focar nosso olhar para o comportamento do filho mais velho, que é um dos 3 personagens centrais da parábola. E todos tendo que fazer escolhas. Você vai entender nessa aula que a velocidade pode ser ultrapassada em relação ao limite estabelecido, mas certamente haverá consequências. Para a gente começar a nossa aula, é importante fazer alguns cortes sobre a parábola do filho pródigo. Primeiro corte, o que quer dizer parábola? Você sabe que Jesus tinha na sua metodologia de ensino o uso de parábolas. Mas o que quer dizer? Então vamos lá. Parábola vem do termo grego parabole e quer dizer colocar as coisas lado a lado, geralmente com a finalidade de comparação. Um segundo corte. Parábola do filho pródigo. O que é pródigo? Muitos podem ter esquecido e alguns podem nem conhecer o termo pródigo por não ser uma palavra de uso comum no nosso cotidiano, né? Pródigo quer dizer esbanjador, gastador no linguajar popular em nossos dias. E o terceiro e último corte, muito importante para a gente entender a parábola, é a quem foi destinada essa parábola, a quem Jesus estava falando. O início do capítulo 15 mostra que Jesus estava se dirigindo aos escribas e fariseus que o questionavam, que murmuravam acerca dele estar comendo com publicanos e pecadores, tá? E essa parábola do filho pródigo, ela é a terceira de um ciclo que Jesus está com um ensinamento na seguinte ênfase. Primeiro, a parábola da ovelha perdida, algo que está fora de casa, mas consciente que está perdido. Segundo, a parábola da dracma perdida, uma moeda dentro de casa, mas que não tem consciência de estar perdido. E por último, na nossa parábola do filho pródigo, aí então as duas situações se repetem, reforça as 2 primeiras parábolas, pois mostra um filho que está fora, mas consciente de que está perdido, e um outro que está dentro, mas que não sabe que está perdido. Então, dito essas coisas, vamos à leitura do texto bíblico. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos
porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Acabamos de ler a apresentação do comportamento do filho mais velho, assim chamado no texto. Para que ele se encontre e não ultrapasse a velocidade permitida, ele vai precisar discernir 3 posicionamentos. A gente vai usar a ideia de um semáforo para ilustrar, para que ele entenda o posicionamento de paternidade, maturidade e identidade. Eu queria propor a vocês 3 enigmas, para vocês entenderem o que o filho mais velho precisa ter para entender a paternidade, alcançar a maturidade e descobrir a identidade. Para entender a paternidade, ele vai precisar de um aviso que não é pequeno, ok? Um aviso que não é pequeno. Para alcançar a maturidade, ele vai precisar de uma grande perda. Está registrando aí? Precisar de uma grande perda. E para descobrir a sua identidade, ele vai precisar de uma conversa demorada. Vai ter que ter uma conversa demorada para descobrir a identidade. No fim da aula eu te dou as respostas, mas até lá você já vai saber. Considerando que temos uma velocidade máxima a ser percorrida, vamos considerar as virtudes do filho mais velho. Por qual caminho a gente pode enxergar que ele vai obedecer esse limite de velocidade? Sinal verde, primeira característica do filho mais velho, o respeito. A Bíblia diz que o pai dividiu a herança para os 2. O filho mais velho podia ter feito a mesma coisa que o seu irmão, no entanto ele não quis desrespeitar o seu pai e tornar seu desgosto maior ainda, né? Então ele demonstrou respeito pelo pai. Outro ponto favorável ao filho mais velho, o segundo sinal verde para ele, é que ele era um rapaz chegado ao trabalho, servindo o pai há muito tempo, e não é fácil essa questão de trabalhar com a família, né? Ele era trabalhador porque o texto indica que ao irmão chegar, ele não estava em casa porque estava trabalhando, e trabalhando no campo, que não é fácil. E ainda há uma outra virtude a ser explorada em favor do filho mais velho. A lealdade é o terceiro sinal verde em relação ao filho mais velho. Não é só uma questão de estar com o pai há muito tempo. Ele era leal ao pai. Quando eles vão conversar, ele diz: eu nunca transgredi o teu mandamento, as tuas ordens. E ele está indo bem até aqui, né? Você observa que ele tem respeito, que é trabalhador, leal. Só que o semáforo não tem só sinal verde, né? E o que tem ali no sinal amarelo? Então vamos lá. O primeiro sinal amarelo mostra que ele tem que ter um ponto de referência, uma base, um aviso, né? E o que a vida está mostrando para ele? Ele tem uma herança guardada. A Bíblia não fala a idade dele, mas pelo comportamento do irmão mais novo, chamado de moço, e pelo costume daqueles tempos em que os filhos nasciam com pouca diferença, né, de idade, imagina-se que o filho mais velho era jovem também, novo e montado na grana. Que beleza ter uma herança disponível, né? Ou não. Essa segurança pode fazer correr demais. O segundo sinal amarelo é o propósito. Ora, ter propósito não é uma coisa ruim. Ao contrário, somos chamados a viver uma vida com propósito. Mas quando o propósito ocupa espaço demasiado, pode ser prejudicial. Ou quando um propósito se torna tão importante que faz negligenciar outras coisas importantes da vida. O filho mais velho não tem relacionamento com o pai. E isso não vai dar certo. E aí chega o terceiro sinal, amarelo, que é o novilho cevado. Eu me lembro de uma pregação do Mozart, em que ele foi enfático nessa questão do novilho cevado, observando esse artigo definido, né? O novilho cevado. E o texto mostra que o filho mais velho ele tinha um olhar especial
para esse novilho cevado, era objeto de desejo dele. E, de fato, o novilho cevado, ou bezerro cevado, devia chamar muita atenção. E uma boa parte das pessoas gostam de ser notadas, né? E o filho mais velho não era diferente. A obsessão pelo novilho cevado faz com que ele passe com o sinal amarelo quase fechando, passou raspando. E aí então, para completar nosso semáforo, o primeiro sinal vermelho para o filho mais velho entender a paternidade é sua reação ao chegar em casa e ouvir o som da festa. Ele não consegue entender como o pai pode perdoar alguém que fez o que fez. E, na verdade, não devia ser comum ter festa naquela casa, né? Porque houve um espanto dele quando ele está chegando do trabalho e ouve o som da festa, vê aquela movimentação toda. Então, o primeiro sinal vermelho na vida do filho mais velho já chegou. O segundo sinal vermelho demonstra que a maturidade é um processo distante na vida do filho mais velho. Ao conversar com o pai, ele usa a expressão "esse teu filho". E eu aprendi com Ziel Machado que quem tem a Deus por pai não pode escolher a quem vai chamar de irmão, né? Deus tem cada filho assim especial. E o pai da parábola retrata um pouco alguém que ama como Deus ama. Mas o filho imaturo está rejeitando o irmão que demonstra arrependimento. E nesse momento, a velocidade permitida já foi ultrapassada. Tá? Mas ainda assim, eu quero apontar um terceiro sinal vermelho, que eu estou intitulando como "me dá o que é meu". Essas palavras não foram ditas literalmente pelo filho mais velho, mas o seu comportamento demonstra que ele agiu exatamente igual ao seu irmão, dizendo "me dá o que é meu". Quando ele se queixa ao pai dizendo "você nunca me deu sequer um cabrito para eu me alegrar com os amigos", ele está dizendo que quem deveria ganhar um novilho cevado era ele. Ele está questionando a decisão do pai de fazer aquela festa em homenagem ao irmão arrependido. E observamos que ele ultrapassou a velocidade permitida. Ele fez a sua escolha. Mas lembra que eu falei que os enigmas ajudariam a encontrar a solução para ele? Então vamos lá, vamos resolver. Um aviso que não é pequeno. O que é? O que ele vai precisar para encontrar a paternidade, entender a paternidade? Um aviso que não é pequeno é uma visão, certo? Você deve ter acertado. E para alcançar a maturidade, ele vai precisar ter uma grande perda. Uma grande perda é um perdão. E para descobrir a sua identidade, ele vai ter uma conversa demorada. E o que é uma conversa demorada? É claro que você acertou essa. Conversão. São esses os 3 enigmas a serem encontrados pelo filho mais velho. E esse último, principalmente, mostra que a conversa de fato é demorada. Por quê? Jesus não conclui a parábola. Jesus deixa em aberto para a gente pensar, para a gente conversar a respeito disso. Por isso eu te espero daqui a 5 minutos no Zoom para a gente continuar essa conversa. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.